Olá, estamos começando mais um Zuco Entrevistas. Estou com ela aqui, ela é jurista, ela é professora da USP e uma das autoras do impeachment da Dilma Rousseff, Janaína Pascoal. E ela vai declarar hoje o seu voto para presidente. Fica ligado aí na entrevista. Estou aqui com a Janaína Pascoal, queria que ela se apresentasse, por favor. Bom, para quem não conhece, você já falou, Janaína Pascoal, sou advogada, sou professora de Direito Penal na Universidade de São Paulo e sou uma apaixonada pelo nosso país. Estou aí trabalhando na medida do possível para ajudar, colocar os meus conhecimentos a serviço da nação e agradeço a oportunidade de conversar com você e com o teu público. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui ao seu lado, você que foi uma das autoras do impeachment da Dilma. E você está participando também de uma discussão agora no STF sobre a legalização do aborto. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, o PSOL propôs uma ação, uma DPF, para que o Supremo declare que a criminalização do aborto seria inconstitucional, né? Então eles querem que os artigos que estão no Código Penal desde 1940 sejam declarados não recepcionados pela Constituição Federal. E eu entendo que, primeiro, né, que esses artigos são sim constitucionais. Lendo o pedido do PSOL, eu chego à conclusão de que eles não querem apenas descriminalizar, eles querem legalizar a prática em qualquer situação. Querem, inclusive, que o SUS forneça o procedimento, né? E isso não me parece bom, primeiro porque todos nós passamos pela fase embrionária, né? Então, assim, todos nós passamos pela situação de embrião e de feto, a fase uterina, e fragilizar essa vida intrauterina de uma certa forma, fragilizar a própria vida de todo ser humano. Então, eu não acho isso adequado para toda a humanidade. E não acho isso adequado para as mulheres, né? Esse discurso pró-aborto, que supostamente é um discurso pró-mulher, eu vejo como um discurso contra a mulher. Colocam a causa acima do próprio interesse da mulher. Se fosse mesmo uma preocupação com a mulher, eles estariam investindo em divulgar métodos contraceptivos, eventualmente até meios dessa mulher que mesmo utilizando contraceptivos ou que eventualmente tenha esquecido esses contraceptivos, essa mulher que engravida, meios de ela entregar essa criança para adoção. Então o PSOL não se esforça em nada em orientar as mulheres, né, na questão da sua vida sexual, em fomentar ou incrementar os programas públicos de contracepção mesmo, e eles colocam todas as fichas na política pro aborto, né? Transformam o aborto, que é algo ruim para a criança e para a mulher, no que a gente chama em direito como a prima ratio, né? O primeiro caminho, a primeira solução. Então, assim, eu acho que é muito importante discutir essa causa. E aí eu me inscrevi para participar dessa audiência pública que ocorre nos dias 3 e 6 de agosto. Fiquei muito honrada porque a ministra Rosa Weber deferiu a minha inscrição. Então eu vou poder participar desse debate de maneira aberta, democrática, né, como eu procuro sempre ser, levando os meus argumentos, ouvindo os demais argumentos. E espero ajudar a mostrar para o STF que nós não devemos, né, descriminalizar, e o que o PSOL realmente quer é legalizar o aborto no país. Aproveitando esse momento para esclarecer para a população que no Brasil já existem muitas circunstâncias em que o aborto é autorizado. Eu ia perguntar isso né? agora, se você mudaria a legislação. Da maneira como a discussão é posta, passa-se a impressão de que no Brasil não se permite o procedimento em nenhuma circunstância, e isso não é verdade. A legislação brasileira, a sistemática brasileira para o aborto, ela é uma sistemática ponderada. Ela concilia os direitos da mulher com os direitos da criança, né, do nascituro, essa criança que está por vir. Porque, por exemplo, se a gravidez coloca em risco a vida da mãe, da gestante, o aborto está autorizado. É claro que a mulher não é obrigada a abortar. Se ela quiser seguir com a gravidez e correr os riscos, é um direito dela. Mas ela está autorizada. Se a gravidez é decorrente de um estupro, né, porque se entende que essa mulher não tem o dever de manter essa gravidez, é muito sofrimento,
O nosso ordenamento autoriza que ela interrompa a gravidez, né? Mesmo se tratando de um feto viável. Mas o ordenamento compreende a dor dessa mulher que foi vítima, né, que engravidou a revelia. Você alteraria essa legislação, por exemplo, no caso de estupro? Ou você Eu é a favor não da legislação alteraria essa atual? legislação, porque nós estamos falando de lei penal, e o direito penal também tem outros princípios. Além, o direito penal, ele é um direito que a gente chama de fragmentário, né? Ele protege os bens jurídicos, mas não em todas as circunstâncias. Então o legislador, já em 1940, sopesou essa situação. Havia uma outra explicação filosófica naquele momento. Mas hoje, qual é a explicação? O direito penal, o Estado não pode utilizar essa arma forte, que é o direito penal, para obrigar uma mulher que já foi vítima de um crime a seguir com uma gestação. Me parece isso absolutamente coerente com os princípios do direito penal mínimo, tá? Que são os princípios do direito penal democrático. Então eu não alteraria isso. Então a legislação prevê essas duas formas, tá? E recentemente, já não tão recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma outra DPF, que é a 54, autorizou que mulheres grávidas de fetos anencefálicos pudessem interromper a gravidez, sob o argumento de que essas crianças não teriam, não que não teriam vida, mas que essa vida não seria viável fora do útero. Então também, trabalhando esses princípios que informam o direito penal, o Supremo diz o seguinte: é muito sofrimento, né? Eu até tinha escrito isso antes, você obrigar um casal, uma família, enquanto os outros, né, isso eu escrevi, estão pensando na cor das paredes do quartinho do neném, a família fica programando a cerimônia fúnebre. Então o Supremo, vamos dizer assim, alargou as causas legislativas que autorizam o aborto. Então é um país que tem uma visão ponderada, né? Garante o direito a nascer e garante o direito da mulher, da família, nessas três circunstâncias. E parece o suficiente, o razoável. Saiu daí, vamos auxiliar as mulheres, os casais, porque também vejo responsabilidade para os homens, eu não jogo isso só para as mulheres, a prevenirem a gravidez quando ela não é desejada, né? Por que o PSOL não está investindo nisso? Né? Por que o aborto é uma solução para todos os nossos problemas? Porque é mais fácil abortar do que prevenir, né? Não é, para a mulher não é. Sim, não, por segundo a lógica do Por isso PSOL que eu seria, entendo que não é uma preocupação com as mulheres. Porque se fosse o investimento de tempo, de recursos, de dinheiro, de tudo, não seria nessa causa. É uma causa contra o aborto. A briga pro aborto eu vejo como uma causa contra as mulheres. É quase uma causa de ódio a tudo que é feminino. A gravidez, a menstruação, a amamentação. o casamento. Né? Então, assim, nós não temos que criar esse ódio, fomentar esse ódio ao que é feminino. Nós temos que valorizar o que é feminino. Né? Quando a gente diz que o feto depende da gestante, né, que ele tem que ser alimentado pela gestante, não é para dizer que a gestante pode se desfazer do feto, é para que a gestante seja muito melhor tratada, porque dentro